Eu acho que é melhor prestar o serviço aqui à comunidade do que estar lá dentro. Para mim, eu acho melhor trabalhar, certo? E ver que a vida lá errada não dá certo, tem que trabalhar. Nós temos atualmente mais ou menos 900 processos nessa situação, e isso é a necessidade de criar uma central aqui. Então foi firmado um convênio com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e a Secretaria de Administração Penitenciária para se instalar a Central de Penas e Medidas Alternativas na Justiça Federal. Não demandou um remanejamento de recursos, nada, os equipamentos que nós possuímos, a infraestrutura que já existente, até alguns equipamentos de ordem pessoal, e foi possível fazer essa realização da audiência. O que eu desejo é que o órgão esteja pronto e que restaure para essa igreja a grande tradição musical que ela desfrutou na época de José Maurício, na época de Dom João VI. Isso é que eu desejo. Tudo isso agora no Via Legal. Nas últimas semanas, o Brasil retomou a discussão de um tema polêmico: o uso de animais em pesquisas científicas e atividades de ensino. Em todo o país, são muitas as ações judiciais questionando a prática que está prevista em lei. O Via Legal mostra a discussão que envolveu a Universidade de Santa Catarina. Guilherme cursa Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Neste semestre, ele começaria a treinar procedimentos cirúrgicos. Faria isso em animais vivos, mas uma decisão da Justiça adiou essa experiência. O problema foi que tudo veio muito de repente, a faculdade não estava preparada para o curso, não estava preparada para administrar o curso sem o animal, porque a gente tem a opção de aprender a fazer os procedimentos no animal no modelo. A ordem foi desse juiz federal da Vara Ambiental de Florianópolis, que acatou um pedido do Instituto Abolicionista Animal. A minha sentença significa uma restrição, uma medida de proteção aos animais, porque os animais não eram vistos como algo de valor pela universidade, eram vistos como um meio de economia para os cofres públicos. Na sentença, o juiz deu um prazo de 3 meses para que a universidade substituísse os animais por bonecos ou equipamentos que simulem órgãos humanos. Nesse período, foi permitida a utilização de ratos, mas com uma condição: os animais teriam que ser anestesiados. Essa utilização da anestesia faria com que fosse respeitada a Constituição, né? Faria com que os animais sofressem menos e pelo menos houvesse essa diminuição do tratamento cruel para com os animais até a compra dos novos materiais. Mas a universidade reagiu e levou o caso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foram 2 recursos. A instituição perdeu o primeiro, mas na segunda tentativa, o presidente da corte, desembargador Tadaaki Hirose, suspendeu a decisão que proibia a utilização de animais. Ele entendeu que a restrição prejudicaria tanto a formação acadêmica quanto pesquisas já em andamento. Ainda existe possibilidade de recurso, mas pelo menos por enquanto, o uso de animais vivos na Universidade Federal de Santa Catarina está liberado. A instituição garante que nenhum animal é maltratado e defende a técnica, apontada como a que mais se aproxima de uma situação real. Existem no mercado diversos modelos que simulam partes do corpo humano, mas nunca isso é idêntico ao organismo vivo, né? Então, do ponto de vista da qualidade do ensino, isso ainda é uma discussão que talvez leve muito tempo a amadurecer na sociedade, né? Os protetores dos animais vão se dar por satisfeitos de que se deixe de utilizar esses animais vivos.
Mas, do ponto de vista da sociedade, do interesse da sociedade em geral, será que esses médicos vão estar sendo formados da melhor maneira? As entidades protetoras de animais entendem que sim, é viável formar bons profissionais sem que isso signifique o sacrifício de cobaias. E as críticas vão além. As universidades já recebem recursos do CNPq. Elas podem utilizar esse recurso não só para viagens internacionais, como para a adquisição de materiais importantes para estudos em sala de aula, como todas as universidades desenvolvidas do mundo. Não é a primeira vez que esse assunto vai parar nos tribunais. A Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também só conseguiu manter esse modelo de aulas depois de recorrer ao Tribunal Regional Federal. Um alívio para estudantes que consideram a experiência a mais próxima do que eles vão encontrar quando chegarem ao mercado de trabalho. Antes de aprender a sutura em animais, a gente faz procedimentos em espuma. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que é completamente diferente. A gente não tem a noção da consistência da pele do animal, do ser humano. E a espuma é completamente diferente. Então, quando a gente chega a fazer no animal, se aproxima muito mais do ser humano. E a gente ganha uma noção prática muito maior. A gente tem que ter essa prática antes de chegar no hospital e ter que atender o paciente de verdade. Para não ser a primeira vez que a gente está exercendo o que a gente aprende na teoria, né? Num paciente que vai estar lá passando mal, que vai estar numa emergência, pode até estar morrendo, e a gente precisa fazer alguma coisa e se virar sozinho. As regras para o uso de animais em pesquisa e ensino estão descritas na Lei Federal 11.794. A norma prevê, por exemplo, o credenciamento das instituições que criam ou utilizam espécies como cães e ratos. A instituição precisa ter uma comissão de ética. Além disso, os pesquisadores devem evitar o sofrimento dos animais e os experimentos devem durar apenas o tempo necessário para a conclusão do estudo. O descumprimento das regras pode gerar multas que variam de 5 a 20 mil reais e até a interdição definitiva do local. Sempre que um segurado da Previdência morre, é natural que os dependentes passem a receber a pensão. Parece simples, mas para algumas pessoas ter acesso a esse dinheiro é uma tarefa complicada. É que o INSS só libera o benefício de forma automática para as pessoas que se enquadrem na chamada dependência presumida. Entenda o que prevê essa regra na reportagem de Viviane Rosa. Já faz mais de uma década, mas Dona Maria da Conceição ainda se emociona ao falar do filho que morreu aos 33 anos. É assim uma coisa maravilhosa, era uma bênção, meu filho era uma bênção de Deus. Francisco era o terceiro de 11 filhos. Foi o único a vencer a pobreza. Passou em um concurso público e sempre ajudou a família. Para remédio, para comida, entendeu? Ele sempre ajudava. Todos os irmãos, todos. Muito alegre, não muito contente. Não é porque faleceu não, porque geralmente a pessoa fala assim, faleceu, virou santo. Não era, porque ele era generoso mesmo. Quando a pequena fábrica de bolos da família fechou as portas, foi Francisco quem assumiu as despesas da casa. E até hoje é dele que vem o sustento da mãe. Dona Maria da Conceição comprovou que não tinha renda, era dependente do filho e passou a receber pensão por morte. Como ele não tinha filhos nem esposas, era direito da minha mãe, a gente acha que é direito mesmo. Dona Bárbara também é pensionista, mas do marido. O servidor público morreu há pouco mais de 2 anos. Ele sustentava a casa toda, eu não estava trabalhando, não. Ao contrário da mãe de Francisco, Dona Bárbara não precisou comprovar que era dependente do marido. É que quando se trata de casais e de filhos, é aplicada a chamada dependência presumida, ou seja, o pagamento é liberado sem que a pessoa precise comprovar que dependia do segurado. Mas como funcionaria se a mãe de seu Alberto também dependesse do filho? E se Francisco fosse casado, Dona Maria da Conceição teria direito ao benefício? Por lei, a resposta é não. Mas muitos pais entram na justiça para ter direito a uma parte da pensão. Foi o que fez recentemente a mãe de um servidor público da Bahia. Ela alegou que não tinha outra fonte de renda, era sustentada pelo filho. Nos tribunais, queria que fosse determinada a divisão do benefício, metade para ela, metade para a nora.
Na primeira instância, a mãe conseguiu, mas a viúva recorreu ao Tribunal Regional Federal em Brasília, que alterou a decisão. Nesse tribunal, a turma resolveu que, de fato, a lei é bastante clara no sentido de que a concessão da pensão à esposa exclui o mesmo direito à mãe. Mesmo que a mãe comprove, ou o pai comprove independência econômica, eles estão excluídos pela disposição da lei. Outro ponto que costuma gerar dúvidas é quanto à continuidade do pagamento da pensão nos casos em que o beneficiário se casa novamente. No serviço público, a legislação é omissa. Já na iniciativa privada, a lei é clara. O INSS deve continuar pagando a pensão. É uma forma de não deixar descoberta essa dependência pelo simples fato de contrair uma nova união estável, um novo casamento. Sobrevindo à morte do segundo marido, neste caso, a legislação determina que ela opte pela pensão, pelo benefício mais vantajoso. Nos casos em que a pessoa não tem direito à pensão por morte, a alternativa pode ser pedir uma outra ajuda, paga pelo governo federal via INSS. É o benefício da prestação continuada, reservado a quem tem mais de 65 anos e deficientes. Para ser atendido, o idoso deve provar que a renda da família é menor que 1/4 do salário mínimo por pessoa. No caso de uma pessoa idosa que não tem a renda, nem tem a família que proveja realmente essa renda, ela pode pleitear um benefício de natureza assistencial. Ele não tem natureza previdenciária. Ele é gerido pelo INSS, quem efetiva realmente a implantação e o pagamento desse benefício, mas é um benefício gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, é um benefício de natureza assistencial. É fato. As penas alternativas são o melhor caminho para reduzir a superlotação nos presídios e, ao mesmo tempo, garantir a punição correta a quem cometeu determinados tipos de crime. O Brasil tem tentado investir nesse modelo, mas ainda esbarra na resistência da sociedade e na falta de garantias de que a pena será mesmo cumprida. Em São Paulo, a aposta tem sido a criação de centrais para monitorar os condenados. Cadeia não regenera ninguém, não. Cadeia você sai pior. Tem que dar valor à minha liberdade, né? Entendeu? A liberdade é tudo. Naldo sabe bem o que é perder a liberdade. Condenado por porte de drogas, ele ficou 4 meses na cadeia. Mas o porteiro ganhou uma nova oportunidade e teve o restante da pena convertida em prestação de serviços à comunidade. Graças a Deus eu estou na rua aí, estou trabalhando, estou prestando serviço e estou gostando do que eu estou fazendo. Naldo é um dos 25 apenados que trabalham nesta instituição pública em São Paulo. Ele foi condenado a prestar 240 horas de trabalho comunitário. Uma vez por semana, o porteiro cuida da limpeza e ajuda no que for preciso para acertar as contas com a justiça. Eu acho que é melhor prestar o serviço aqui à comunidade do que estar lá dentro. Para mim, eu acho melhor trabalhar, certo? E ver que a vida lá errada não dá certo, tem que trabalhar. Em São Paulo, as centrais de penas alternativas do Estado funcionam há 16 anos e já atenderam a mais de 107 mil pessoas. Por lei, o benefício pode ser concedido a quem cometeu crimes de menor potencial ofensivo, sem violência e que tenha sido condenado a menos de 4 anos de prisão. A vantagem é que a medida é educativa e não afasta o indivíduo da sociedade. Nós não só colocamos a pessoa para prestar o serviço e pagar sua pena. Nós oferecemos a ela também a possibilidade de acessar outros serviços, como, por exemplo, cursos profissionalizantes, bolsas de transferência de renda, quando as pessoas necessitam e se enquadram dentro do perfil, enfim, atendimento psicossocial, uma série de outros assuntos que muitas das vezes foi a necessidade disso que o levou a cometer um delito. O programa deu tão certo que a Justiça Federal também decidiu criar uma central para monitorar o cumprimento das penas alternativas. O projeto piloto vai funcionar aqui na capital paulista. E a ideia é que condenados por crimes federais como contrabando, falsificação de moedas ou fraude contra o INSS troquem a cadeia pelo trabalho.
Nós temos atualmente mais ou menos 900 processos nessa situação, visto a necessidade de criar uma central aqui. Então foi firmado um convênio com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e a Secretaria de Administração Penitenciária para se instalar a Central de Penas e Medidas Alternativas na Justiça Federal. A Central Federal vai utilizar o mesmo banco de dados do Estado. Cerca de 3.000 entidades estão cadastradas para receber ajuda. A medida também representa uma economia para o governo, que gasta em média R$ 1.300 por mês para manter uma pessoa na cadeia. Já quem cumpre uma medida alternativa não custa mais do que R$ 20 por mês. A sociedade já ganha e muito nisso. E ganha também porque ela vai ter uma pessoa trabalhando para ela gratuitamente, dentro dos órgãos públicos. Mas, para o Departamento Penitenciário Nacional, a economia de recursos financeiros está longe de ser a maior vantagem das penas alternativas. O custo social é maior do que o custo financeiro. Uma pessoa que entra dentro do sistema penitenciário, não é ela que está entrando no sistema penitenciário apenas. É ela, é a esposa, é o filho. Todo mundo passa a ser envolvido pelo sistema penitenciário de uma maneira ou de outra. E você compromete não só aquela pessoa que cometeu o crime, mas todo mundo que está em volta dela, não só naquele momento, mas compromete futuramente. Então você tem esse custo que não tem como você avaliar. A Adriana conhece de perto essa realidade. Ela coordena os prestadores de serviço neste albergue no centro de São Paulo e garante: o trabalho realmente pode ser o diferencial na recuperação de quem cometeu um crime. São pessoas que vêm para contribuir, né, e vêm não só para pagar uma pena, vêm também para ressarcir a sociedade por um deslize aí que cometeram, né? Não são crimes de risco às pessoas, né, que trazem riscos. Então a gente fica tranquilo em recebê-los. Eu acho positivo, eu acho que a pessoa tem a oportunidade de se rever e ela se sente útil, né, e se sente humanizada também no ambiente de trabalho. Todo ser humano merece oportunidade, independente do que fez, do que praticou, entendeu? Eu acho que ninguém é perfeito. Eu errei, caí na consciência depois de velho que eu errei e agora estou trabalhando. Uma forma de agilizar o trabalho da justiça e garantir que alguém seja ouvido, mesmo quando não pode se deslocar até o tribunal. No Rio Grande do Norte, a tecnologia tem viabilizado audiências à distância. O caso mais recente envolveu uma mulher que havia acabado de dar à luz. A jovem que aparece na imagem, mas prefere não ser identificada, responde a um processo por ter recebido indevidamente o seguro-desemprego. No dia marcado para a audiência, o bebê dela completava 1 mês, o que a impedia de comparecer à sessão judiciária. O jeito foi apostar na tecnologia para impedir o adiamento da sessão. Não demandou um remanejamento de recursos, nada. Os equipamentos que nós possuímos, a infraestrutura que já existente, até alguns equipamentos de ordem pessoal, e foi possível fazer essa realização da audiência. Era uma audiência que era importante a presença dela, porque o Ministério Público Federal iria fazer uma proposta de suspensão condicional do processo e ela precisava aquecer pessoalmente, né, concordar pessoalmente com a proposta, ou dizer que não aceitava. Em pouco mais de meia hora foi feito um acordo e o processo suspenso. Ela admitiu ter recebido de forma irregular 3 parcelas do seguro-desemprego. Ao todo foram 3 salários mínimos. Mas, para ficar livre da condenação, a jovem terá de pagar a dívida, parcelada em 14 prestações de R$ 50. Da minha parte, até aconselhei ela a aceitar, porque, inevitavelmente, ela cumprindo o período de prova, vai haver uma sentença extinguindo a punibilidade. Ela não corre nem sequer o risco de ser condenada, o que haveria se fosse tido um desenvolvimento normal do processo. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte tem apenas 2 varas criminais para atender 73 municípios. Se a audiência não tivesse acontecido na Casa da Ré por meio do Skype, o caso voltaria para uma longa fila de processos. E considerando o volume de trabalho, uma nova audiência só poderia acontecer depois de pelo menos 90 dias.
O juiz que coordenou a audiência explica que o uso do Skype não é novidade na Justiça Federal. Nós podemos aproximar mais ainda o judiciário sem que o juiz fique impossibilitado de dar continuidade à audiência no seu local de trabalho. Foi uma excelente decisão, porque o judiciário já sofre com um volume muito alto de processos, uma pauta muito pesada de audiências. Então, é uma forma de imprimir celeridade. A intenção era restaurar uma peça valiosa que guarda muito da história do país. Mas por pouco, uma igreja carioca não ficou sem um instrumento musical mais importante do acervo. O desfecho desse caso, que deu polícia e foi parar na justiça, você vê agora na reportagem de Bernardo Menezes. Poucos monumentos no país talvez concentrem tanto valor histórico como esta igreja, localizada em frente ao Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro. A antiga Sé foi construída em 1761 pela Ordem dos Carmelitas. Décadas mais tarde, o templo, em estilo rococó, se transformou na capela oficial da família real portuguesa, que fugiu das forças de Napoleão e veio para o Brasil em 1808. Essa igreja resume a história do Brasil e é importante conhecê-la porque aqui foram coroados os 2 imperadores do Brasil. O Dom João foi aclamado rei de Portugal nesta igreja. A Princesa Isabel casou aqui. Resíduos mortais de Cabral da última exumação oficial aqui estão. E nós temos na cripta o túmulo do cardeal Arco Verde, que foi o primeiro cardeal das Américas e foi cardeal do Rio de Janeiro durante 35 anos até a sua morte. Vale destacar mesmo, essa é a única igreja das Américas que foi palco de uma aclamação de um rei europeu e da coroação de 2 imperadores. A célebre aquarela do pintor francês Jean-Baptiste Debré registrou um desses importantes episódios da antiga Sé. Aqui, Dom Pedro I se tornou o soberano do Brasil. Por 168 anos, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi o principal templo católico da capital fluminense. Nela ecoou a música sacra do padre José Maurício Nunes Garcia. Filho de escrava e de origem simples, ele virou um dos maiores compositores do Novo Mundo. E Dom João, que era um homem muito preparado musicalmente, como aliás toda a família real portuguesa, ficou impressionado com a qualidade dele. E ao transferir a sé da igreja de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário para esta igreja, Nossa Senhora do Carmo, ele chamou o padre José Maurício para ser o seu mestre de capela. O que para o padre José Maurício foi um espanto muito grande, porque ele era um homem muito humilde, muito modesto, e ele teria que conviver na corte, ao lado das maiores autoridades do reino. Casamentos reais, coroação de imperadores, a antiga Sé do Rio de Janeiro já foi palco de muitos episódios importantes. Mas nos últimos anos, infelizmente, esse templo-monumento também ficou marcado pelo desrespeito ao patrimônio histórico. É que o órgão, onde eram tocadas belas composições da música sacra brasileira, começou a ser reformado e não está pronto até hoje por causa da má prestação de serviço da empresa contratada. Em 2010, a Associação de Amigos da Antiga Sé conseguiu dinheiro para fazer a reforma do instrumento. O projeto, aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e financiado com recursos do BNDES, é bastante complexo. São mais de 3.000 tubos e cada peça tem medidas específicas. Você repara que o diâmetro desse orifício aqui é diferente do desse. Aqui é, por exemplo, o pé do tubo, que tem alturas que são variáveis de acordo com cada tubo. E levar em conta que os tubos são de 2 naturezas. São tubos de madeira, dependendo do registro, e tubos de metal. Então, implica em trabalhos de marcenaria e trabalho de siderurgia. Por isso, a associação escolheu um técnico estrangeiro renomado para tocar a reforma. Nós queríamos esse mestre organeiro francês pelas referências que nós tivemos do consulado francês
por conhecer trabalhos dele na França, e nós queríamos esse francês. Para viabilizar essa vinda, eles entenderam que precisariam de uma empresa brasileira. Para que pudesse atuar no Brasil, o organeiro francês se tornou sócio de uma empresa brasileira especializada que faria a gestão administrativa do projeto. Mas o contrato não foi cumprido. A empresa, por exemplo, não conseguiu renovar o visto de trabalho do organeiro, que teve que voltar para a França. O IPHAN então determinou a suspensão do projeto. Foi quando o empresário brasileiro tomou uma atitude que surpreendeu todo mundo. Ele colocou as peças do órgão, que estavam depositadas no ateliê na zona portuária da cidade, dentro de um caminhão sem qualquer cuidado especial. Nós tivemos que resgatar numa operação rocambolesca, porque o sócio retirou todas as peças tombadas pelo patrimônio, a boiserie, e ia levar para um local que nós jamais poderíamos descobrir se não fosse a ajuda de uma vizinha que viu as peças saírem e nos ligaram para saber se estávamos nos mudando desse ateliê. As peças foram resgatadas a tempo e a história virou caso de polícia. O empresário Orlando de Castro Silva Júnior foi denunciado pelo Ministério Público. Ele está respondendo a um processo na Justiça Federal por apropriação indébita, falsidade ideológica e por crime contra o patrimônio cultural e o sistema financeiro. A própria Associação dos Amigos da Antiga Sé assumiu a administração do projeto com a consultoria do organeiro francês e espera entregar à comunidade de fiéis esta importante relíquia da história brasileira. O que eu desejo é que o órgão esteja pronto e que restaure para essa igreja a grande tradição musical que ela desfrutou na época de José Maurício, na época de Dom João VI. Isso é que eu desejo. Você pode rever essa reportagem e outras histórias sobre a preservação do patrimônio histórico acessando nossos canais na internet. A gente volta na semana que vem. Até lá!